Bem, eu já vou começar aqui falando sobre a questão do Andreas Pereira, do João Gomes, né? Os dois declarando que querem voltar ao Flamengo. O João Gomes é uma unanimidade da torcida do Flamengo, todos querem o João de volta, né? Fazem campanha. O Andreas Pereira, óbvio, tem muita gente que tem um pé atrás por causa da questão do lance lá, né? Mesmo ele tendo feito gol importante na Libertadores, que a gente foi campeão em 2022, no lance de 2021 na final, na prorrogação, né? E em entrevista exclusiva à ESPN, o Andreas mostrou que não esquece o Flamengo, tá? E questionado sobre quem ele levaria para jogar no Fulham com ele, ele deixou claro, escolhe o Arrascaeta e o Bruno Henrique. Olha, do Brasil hoje eu levaria o Arrascaeta e o Bruno. Eu conheci o Gabigol já jogando, joguei com ele na seleção também, mas foram os dois jogadores, no caso o Bruno e o Arrascaeta, que eu não conhecia ainda tão bem, que eu fiquei surpreendido pela qualidade deles. Eles vindo para a Europa, eu gostaria de vê-los jogar comigo aqui no Fulham, né? Então ele deixando claro que tem uma preferência por Bruno Henrique e Arrascaeta. Eu acho que na Premier League a gente teve bons momentos. Os últimos jogos foram difíceis pra gente, mas a gente tem que manter o pé no chão. Ele falando sobre a temporada dele, né? E deixando claro aí que tá crescendo, né, na Premier League. O Andreas, que faz partidas maravilhosas por lá, tá arrebentando, assim como o próprio, né, João Gomes, que eu tava falando com vocês, cara. O João, né, a torcida pedindo pro Cria voltar. E ao ser questionado se voltaria para o Flamengo, ele falou o seguinte: claro que vou, né? Tu sabe disso. Claro, o Mengão é diferenciado, Deus é maravilhoso, né? Bora voltar pro Mengão? Pois é, rapaz. Olha, o Mumuzinho também mandou, né? Então, tipo, muito legal, né, cara? Muito legal a gente ver o João. Olha só, vou mostrar aqui pra vocês, ó. Eu separei o trecho aqui da live dele, ó. Aqui. Vai voltar pro Mengão, não? Claro que vou, pô. Tu sabe disso. Claro. Mengão é diferenciado. O João Deus é maravilhoso. O João é brabo. E, além de tudo, é humilde pra caramba, gente. Sempre fala com a gente, tranquilão. Cara, a gente vai falar aqui agora sobre questão aí de mercado da bola, né? Porque tem uma situação importante envolvendo aí o Léo Ortiz e o Juninho Capixaba, né? O Juninho Capixaba, eu gostaria até de falar com vocês, os números deles, né? Os números desses jogadores agradaram tanto ao Tite, que o Tite quer a contratação dos dois do Red Bull Bragantino. Olha, o Juninho Capixaba teve 55 jogos, 3 gols, 4 assistências, 80 passes decisivos, 359 duelos ganhos, 52%, 358 bolas recuperadas, 124 desarmes, 108 interceptações, 109 faltas sofridas, tá? Ele agora, né, ele era a segunda opção da diretoria do Flamengo, agora passa a ser a primeira, com a dificuldade, né, do Vinha, né, que não vem mais, muito difícil vir, né? O Vinha, a Roma quer muito dinheiro por ele, pelo mesmo dinheiro que a Roma quer no Vinha, o Flamengo consegue contratar praticamente um pouquinho mais, o Flamengo bota um pouquinho mais, traz o Léo Ortiz e o Juninho Capixaba. A história que a gente tem para passar para vocês com relação a Léo Ortiz e Juninho Capixaba é que o Flamengo fez o máximo para conseguir anunciar antes da virada, ainda em 2023. O Flamengo tentou de tudo, né? Tentou agilizar a contratação do Juninho e do Léo Ortiz. O Flamengo ofereceu 60 milhões de reais, mais o Mateuzinho, né? Isso é informação do GE, para o Red Bull Bragantino. Com o Léo Ortiz, o Flamengo já estava praticamente tudo acertado, né? Com o jogador, com o Bragantino estava perto do acerto, aí o Flamengo resolveu também contratar o Juninho Capixaba, e aí a situação é quase que como um reinício, né, da negociação, não total, mas você tem que retomar a negociação. Fez uma nova proposta, e aí o Flamengo está na expectativa de, se não conseguir agora, hoje, antes da virada, foi assim, né? Foi no dia 24 também que a gente teve o De La Cruz
né, sendo anunciado. O Flamengo corre aí, faz essa corrida, se não conseguir, para conseguir logo após o recesso, logo no início de 2024, tá? Então o Flamengo buscando aí o acerto com o Léo Ortiz e o Juninho Capixaba para poder aí buscar oportunidades de mercado e já fazer as outras contratações, tá? Então o Flamengo nessa corrida aí para conseguir a contratação do Léo Ortiz e Juninho Capixaba. Olha, o Everton Ribeiro acabou cedendo na negociação pela renovação com o Flamengo. O Flamengo ainda não respondeu, né? Quem tem que responder ainda não respondeu. No casamento do Arrascaeta, o jogador chegou a ficar na mesma mesa dos dirigentes rubro-negros, né? Onde tiveram aí uma longa conversa. O problema é quem está travando a renovação, né? Não é o departamento de futebol, tá? É a alta cúpula que está travando a renovação do Everton Ribeiro. Com isso, o Meia decidiu, segundo o GE, que começará a ouvir propostas de outros clubes, né, visto que fica sem contrato em menos de 24 horas. Então é assim que fica sem contrato, a partir do começo de 2024, Everton Ribeiro começa a escutar propostas de outros clubes. É um jogador livre, né? Não é nem que tenha 6 meses, já pode assinar pré-contrato. Ele é livre, acabou o contrato com o Flamengo, né? E o clima que antes era de confiança já entra, né, num momento de despedida. O problema é que quem decide não é só o futebol. Quem decide também é a alta cúpula. A alta cúpula entende que as metas que ele está pedindo, apesar dele ter cedido um ano, pediu metas para renovação, complicam o Flamengo, como está complicando agora o Flamengo com a questão do Davi Luiz. O Flamengo não queria renovar o contrato automático com o Davi Luiz e tem essa obrigação agora por causa justamente das metas, né? Então o jogador aceitou recuar, mas ainda assim a alta cúpula não respondeu porque não está de acordo, né? E aí a gente está falando de financeiro, Landim e tudo mais, tá? Então o Flamengo não respondeu à contraproposta do Meia, membros da alta cúpula brecando essa renovação, né? E o GE falando que ele vai analisar propostas de outros clubes. Tem muito torcedor aí que vai ficar chateado. A gente tá aqui sempre trazendo a realidade, né? Quando fica mais próximo de fechar, a gente fala. Quando tem essas situações aí, eu ainda acredito que renove, tá? Olha, teve um comentário do Renato Maurício Prado polêmico sobre o presidente Rodolfo Landim, né? Segundo o jornalista Renato Maurício Prado, nem Fernando Diniz e nem Carlo Ancelotti eram o primeiro alvo da CBF. Em meio a diversas especulações que surgiram na época, o principal alvo era o Jorge Jesus, tá? E o Renato Maurício Prado falou o seguinte: só não foi o técnico da seleção porque o Landim, presidente do Flamengo, fez a caveira dele com o Edinaldo, ex-presidente da CBF. Tá? Olha a revelação aí do Renato Maurício Prado. E o Jorge Jesus tinha dito que treinar a seleção seria um sonho, mas o Landim, segundo o Renato Maurício Prado, queimou o JJ na CBF com o Edinaldo. Vale ressaltar que o Edinaldo não está mais e que o nome de Jorge Jesus, Renato Gaúcho, tem alguns nomes, né, que estão aí figurando, o próprio Dorival Júnior, né, são 3 nomes aí que figuram, além de que também com a saída do Edinaldo não tem mais nenhum quiprocó com o Abel Ferreira, né? A cúpula da CBF, que tinha raiva do Abel Ferreira pelas declarações dele, saiu. Então, você tem o Abel Ferreira, Jorge Jesus, Dorival e Renato Gaúcho. 4 nomes fortes aí na seleção. Os 4, né? Dos 4, 3 têm ligação com o Flamengo. 3 foram treinadores do Flamengo. 3 aí tem são 2 desses, e 2 são muito queridos pela torcida. O Renato, ele mesmo fala, né, que ele é vaiado no Jogo das Estrelas. Eu, apesar de gostar muito do Renato Gaúcho, ele realmente é vaiado no Jogo das Estrelas. Então, não entendo nem porquê, tá? Uma bobeira, do gol de barriga e tudo mais. O cara fez gols aí históricos, foi campeão da Copa União, campeão brasileiro de 1987, chamava-se Copa União na época. Campeão brasileiro de 1987, fez gol importante na semifinal, né?
aquele que ele comemora, dribla todo mundo, dribla até o João Leite, o goleiro, e dribla todo mundo e sai comemorando. É um cara que, queira ou não, levou o Flamengo para a final da Libertadores e perdemos no lance de quem a gente já falou aqui hoje, do Andreas, né? Então, o Renato Gaúcho, eu vou falar que eu não tenho essa chateação, pelo contrário, eu acho um excelente treinador, né? Jorge Jesus nem se fala, Dorival, então, também é querido demais, então os três estão aí na pauta da CBF junto com o Abel Ferreira. Vamos falar aqui agora sobre o queridinho da torcida do Flamengo, né, que foi oferecido ao Barcelona. Eu sempre falei aqui que, apesar da campanha da torcida do Flamengo pelo Thiago Alcântara, a chance dele realmente vir para o Flamengo é muito pequena, né? O meio-campista do Liverpool está no centro das especulações de transferência, com relatos indicando que o Liverpool ofereceu o jogador ao Barcelona. Ele se juntou ao Liverpool em 2020, vindo do Bayern de Munique, tem enfrentado aí desafios aí com relação à lesão e tudo mais, limitou sua capacidade de estabelecer firmemente na equipe titular do Liverpool também, e nessa temporada ele não conseguiu entrar em campo lidando com essa lesão no quadril. Cara, é uma lesão igual a do Gustavo Kuerten, não sei se vocês se lembram, tenista brasileiro, ganhou tudo, era o rei de Roland Garros, e ele tinha um problema no quadril e parou de jogar porque tinha esse problema no quadril e se aposentou por causa disso. O Thiago Alcântara, ele tem esse problema também no quadril, né? Mas está tentando lutar contra isso. Tenho certeza que, se tiver recuperado, sobra no futebol brasileiro. Mas tem essa questão de estar sendo oferecido aí ao Barcelona. Então é isso. O Thiago Alcântara, né, interessa a clubes da Europa, oferecido ao Barcelona. Eu, sinceramente, não vi ninguém do Flamengo se posicionar oficialmente, ninguém da diretoria realmente demonstra querer o Thiago Alcântara. Então, gente, eu acho que isso aí é mais um pedido da torcida do Flamengo que não deve ser atendido, tá? Infelizmente, né, tem que ver também a questão das lesões dele, né? Então, infelizmente, porque a torcida queria, mas, né, até o momento ninguém se posicionou com relação a isso, então muito difícil, e tem mercado na Europa. E pra gente fechar aqui, cara, vamos trazer aqui a opinião de alguns ex-jogador do Flamengo, o Denilson, né, jogou no Flamengo, comentarista o Neto, Flávio Prado, o que eles pensam da contratação do De La Cruz pelo Flamengo. O Denilson falou o seguinte: até esse momento é a melhor contratação vindo para o Brasil. O De La Cruz já era um desejo antigo do Flamengo, o clube já monitorava, é um jogador moderno que joga em todas as posições, se adapta facilmente e me parece ser muito comprometido no dia a dia. O Flamengo passa a ficar mais forte com a chegada do De La Cruz. Boa, Denilson. Já o Neto mandou o seguinte: o Flamengo contratou ele, como quem não soubesse. Esquece. Irão ganhar tudo no ano que vem. Cega ele, vovó. Porra, mas o Neto fica num olho, né, cara? Cega ele, vovó. Esse cara é um monstro jogando bola. Agora você tem o De La Cruz, o Arrascaeta vai contratar mais jogadores. O Flamengo tem 300 milhões para investir. E falando que vai ganhar tudo. Pelo amor de Deus. Né? Quebra essa inveja aí, pelo amor de Deus. E aí a gente teve também o Zico, né, falando que ele jogue o futebol que fez o Flamengo ir atrás dele, mas que também outros foram atrás. Então, que jogue o futebol dele, o torcedor quer ver isso, né? Não adianta ele ficar preocupado com o que ele jogou no River Plate. Quando você chega no Flamengo, você tem que pensar no Flamengo. O Flávio Prado falou o seguinte: é uma contratação extraordinária, sem dúvida nenhuma, uma bela contratação. Até agora, a maior contratação nesta janela é a do Flamengo, sem dúvida nenhuma. Então, todos concordam, né, que o Flamengo fez a maior contratação já logo no início da janela, né? Tem muita gente reclamando que o Flamengo está demorando a contratar mais, só que a gente já explicou, o mercado acaba que atrapalha um pouco, né? Todo mundo quer ganhar um pouco mais do Flamengo, quer pedir um pouco mais pelos jogadores ao Flamengo. Então, é sempre muito difícil.